Oi pessoal, tudo bom? Se você não me conhece, prazer, Augusto Olivieri. Eu tô aqui entrevistando o Fábio Diniz, que é uma pessoa incrível. Eu tive a oportunidade de conhecer num bate-papo da Liga de Empreendedorismo da FGV. O Fábio, ele é acionista de uma das maiores empresas de entretenimento do mundo e a maior de tubos de vento. A iFly, ela tem 75% do mercado mundial e ele é presidente da iFly no Brasil e na América Latina. E uma coisa muito curiosa é a sua trajetória antes disso, que não é nem um pouco linear. Ganhou já o Campeonato Brasileiro de Paraquedismo 15 vezes seguidas, então um atleta de alta performance que hoje em dia empreende, já teve mais de 11 mil saltos, né? Sendo que 9 paraquedas não abriram, ou 10, né? 10. Acho que isso é muito interessante. E a ideia é compartilhar um pouco dessa história, uma pessoa que, além de tudo, veio de uma família humilde, e mostra que muitas vezes os caminhos podem ser bem mais não convencionais do que a gente imagina e até melhores do que a gente espera. E a ideia é compartilhar um pouco da sua trajetória e quero agradecer muito pelo seu tempo, da gente conversar e por toda a recepção. Prazer é meu, Augusto, é uma oportunidade de estar aqui. E queria que você começasse contando um pouco sobre sua trajetória, de onde você veio e comentar também sobre o esporte, e a partir disso a gente vai conversando. Tá, bom, é uma história longa, né? Eu tenho 40 anos hoje, sou casado com a Luana, tenho 2 filhas, Amanda e Heloísa, uma de 4 anos, uma de 6 meses. É bem curioso olhar para trás e olhar a minha história, né? Quer dizer, eu nasci numa família super simples. Meus pais, quando eu nasci, meus pais moravam na cidade de Osasco, moram até hoje lá. E eu sempre brinco que os meus amigos com quem eu jogava bola na rua e brincava de taco, cara, ou estão presos ou estão mortos. Então eu tinha tudo para estar junto com eles. E eu acho que desde pequeno eu gostava de esporte e eu acho que o esporte acabou me tirando um pouco do ambiente da rua. Eu passei a jogar vôlei, passei a pegar onda, me apaixonei pelo surf e comecei muito para praia com amigos um pouco mais velhos. Só que a vida era bem difícil para mim, né? Eu não tinha dinheiro para nada, era bem complicado e, sinceramente, eu não tinha nenhuma perspectiva na minha vida. Nem de estudar numa escola particular. E eu acho que esse foi o maior esforço que meus pais fizeram, foi me colocar num colégio particular. E na luta também, consegui uma bolsa de estudos, porque eu jogava vôlei, e aí fui estudando e jogando, e aí chegou num determinado momento ali que eu tive que escolher o que eu ia fazer da minha vida, porque eu parei de crescer, né? Parei com 1,85 m, não dava para ir para uma seleção brasileira. Hoje, vários caras que estão hoje na seleção de vôlei são amigos que jogavam comigo e que continuaram crescendo. Então o caminho que eu tinha escolhido não dava mais. Eu estava estudando e aí, poxa, eu comecei a saltar de paraquedas. Com que idade? Com 14 para 15 anos. Eu era um surfista de final de semana e aí eu trabalhava na Mercedes-Benz na época, na área de TI, e comecei a trabalhar super cedo, eu era estagiário. Nessa época de 14 anos? Por aí, eu era estagiário. Era um estágio de curso técnico, né? Então eu fazia um curso técnico de informática, eu tinha um amigo que trabalhava nessa empresa e ele me chamou para estagiar lá com ele. E aí, pouco depois disso, os caras organizaram uma viagem para ir para Piracicaba saltar de paraquedas. E aí eu tinha medo de altura. E eu tinha passado uma situação muito ruim quando eu tinha uns 13, 14 anos, um pouquinho antes de eu saltar a primeira vez. Eu fui para uma viagem e, bom, tinha que cruzar uma ponte, eu não consegui cruzar porque era alto, o meu medo de altura era muito forte. E aí meu pai foi me buscar na vinda para São Paulo, meu pai dirigindo, eu do lado, super triste. Meu pai falou, eu perguntei pro meu pai, cara, o que eu tenho que fazer para passar esse medo? E ele falou brincando para mim, naturalmente. Se você saltar de paraquedas, seu medo passa. Jamais que um pai falaria isso para um filho, né? Mas ele falou brincando. E aí, naquela semana, os caras do trabalho organizaram um grupo para ir saltar de paraquedas em Piracicaba. E eu fui com eles. Eu estava trabalhando, tinha um pouquinho de dinheiro, dava para fazer um saltinho. E eu falei, vou encarar esse negócio para ver se eu saro, né, do medo de altura. Eu não sarei, eu continuo tendo medo de altura.
Mas 11 mil saltos depois? Exatamente, mas eu aprendi a controlar o medo, aprendi a entender o que é o medo, como que você tem que lidar com ele, ou quais são as formas de lidar com o medo. E aí eu fiz meu primeiro salto, eu basicamente me joguei para a morte, porque eu tinha medo, não sabia o que eu estava fazendo. Imagina, um garoto de 14 para 15 anos fazendo um curso de paraquedismo, saltando do avião, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí eu saí do avião, meu paraquedas abriu, e aí quando eu olhei para o chão, eu vi minhas pernas voando, eu longe do chão, mas longe de verdade, eu via tudo pequenininho. E foi uma das sensações mais maravilhosas da minha vida, mais impressionantes. E aí eu nunca mais parei de saltar. E aí basicamente eu fui seguindo em paralelo o colégio, fui terminando os estudos e fui saltando. Como eu não tinha dinheiro para saltar, eu fiz um acordo com o pessoal da escola. Então para cada aluno que eu levava para eles para fazer o curso, eles me davam 2 saltos. E aí, cara, basicamente eu comecei a levar gente. Eu queria saltar e aí eu tinha 2 caminhos. Ou eu desistia, ou eu fazia alguma coisa. E eu resolvi começar a levar gente para saltar. Eu cheguei a chegar com um ônibus de 40 pessoas em Piracicaba para fazer curso. Como conseguir 80 saltos de uma maneira rápida? Exatamente. Eu lembro até hoje que o dia que eu parei com o ônibus lá, os caras olharam e falaram, que isso? Eu falei, é a galera para fazer o curso. Ele falou, tá louco, não tem como dar curso para essa galera. Eu falei, vai ter que dar, vai ter que dar. Então, a coisa começou aí. E eu me apaixonei pelo paraquedismo. É um esporte muito bonito, ele mexe com a gente lá dentro, é muito difícil de explicar. Eu sempre brinco que os paraquedistas entendem por que os pássaros cantam. E realmente o paraquedismo é um esporte que muda a vida das pessoas. E eu fui me engajando no paraquedismo, eu comecei como hobby, e aí eu não tinha dinheiro para saltar, e aí eu virei câmera, comecei a filmar as pessoas que iam fazer o curso para poder saltar de graça. E aí as minhas imagens começaram a ficar legais, eu comecei a cobrar, e aí eu virei instrutor, e aí num determinado dia a gente resolveu montar um time de competição para brincar, e aí a gente brincou, fomos pro primeiro... A primeira competição foi com quantos anos? Foi com, eu não lembro quantos anos, foi em 1998. Eu não lembro que idade que eu... 20 anos, eu nasci em 78, então eu tinha 20 anos. E nós fomos para esse campeonato brasileiro, que foi na cidade de Campinas, e cara, a gente ganhou o campeonato. E aquilo motivou muito a gente para continuar treinando e tudo mais. E dali para frente a vida foi desenrolando e tomando forma, e a gente cada vez treinando mais e competindo. Só um parênteses, porque eu lembro de te fazer essa pergunta, eu não conhecia os campeonatos de paraquedismo. Se você puder explicar, tem a ver com as manobras que você consegue fazer, né? Não é isso. Individual. A modalidade que a gente pratica chama formações em queda livre. Então são basicamente 4 atletas, cada um com seu paraquedas e um cameraman. Porque o que a gente faz não dá para ver do chão. Então o câmera filma o que a gente faz e aí quando ele pousa ele entrega a fita para o juiz e o juiz faz o julgamento. Então a formações em queda livre você tem de 4 pessoas e de 8 pessoas. A 4 pessoas é a modalidade mais clássica do paraquedismo, é como a Fórmula 1. Você tem Stock Car e outras modalidades, mas a Fórmula 1 é o clássico. É a mesma coisa da modalidade de 4 pessoas que a gente chama de four-way. Então eu comecei a fazer four-way e a gente começou a treinar e ganhamos o 2º ano e ganhamos o 3º e começamos a ir para fora para se especializar com os campeões mundiais e viramos amigos dos caras e começamos a organizar eventos, organizar competição e começamos a movimentar uma roda que até então não rodava no Brasil. E isso foi sustentando o paraquedismo, quer dizer, eu usava o dinheiro do paraquedismo para saltar de paraquedas e para treinar e ficar melhor. E aí os atletas começaram a buscar treinamento conosco, porque a gente estava ganhando, e a gente fazia dinheiro com isso, e reinvestia o dinheiro para treinar, para continuar ganhando, e assim foi. E no meio do caminho, em algum momento ali, depois de alguns campeonatos vencidos, um amigo meu, empresário, tinha uma empresa de tecnologia na época, ele falou, cara, tô com um problema na minha equipe, não sei o que eu faço. E eu dei 2, 3 dicas para ele de coisas que a gente fazia dentro do nosso time. E eu sempre falo que time é time. Se é você com a sua família, você num esporte coletivo, você numa empresa, cara, onde tem 2 ou mais pessoas é um time. E time, essencialmente, eles funcionam de forma muito parecida. Quer dizer, você tem objetivos, você tem desafios,
você tem diferenças, você tem planejamento, você tem execução, e se você conseguir colocar essas coisas, fazer esses paralelos, time é time. Ele fez as coisas que eu sugeri, começou a funcionar, e aí ele perguntou para mim, cara, você não quer ir lá na minha empresa, dar uma consultoria para mim, ensinar para o meu time o que vocês fazem? Não tinha nada a perder? Eu topo. E aí eu comecei a fazer isso lá na empresa dele. Nós transformamos a empresa em coisa de 8 meses. A empresa se transformou, os times passaram a ter desempenho. E eu não falava de negócios. Eu falava de time, de pessoas, de relacionamento, de objetivo, de meta, de planejamento, de execução, de disciplina, de entender o outro, ceder quando precisa ceder, bater o pé quando precisa bater o pé. Qual que você acha que foi seu principal aprendizado, se for falar o aprendizado mais valioso em lidar com pessoas, em lidar com times? O que você diria? Eu acho, tem muitas coisas, Augusto, mas eu acho que uma das mais importantes é você entender que a pessoa que está do outro lado, que não é você, ela é diferente de você, cara. O dia que você entende isso, a sua vida fica mais fácil. Não só dentro de um time. Ela fica mais fácil no seu relacionamento, no seu namoro, no seu casamento, no trabalho, no time. É só você lembrar que aquela pessoa não é igual a você. Então ela não pensa igual a você. Ela não foi criada da mesma forma que você. Ela não tem a mesma condição socioeconômica. Ela não tem as mesmas crenças. E quando você passa a entender isso, você passa a considerar a outra pessoa. Você passa a entender por que aquela pessoa pensa daquela forma, por que ela está agindo daquela maneira. Quando você entende isso, você consegue, com o seu comportamento, mudá-lo e, eventualmente, conseguir atingir um objetivo em comum, mesmo com as diferenças. Então, tá, nem para mim, nem para você, vamos aqui no meio, fica bom para você? Ah, não tá tão bom, mas também não tá tão bom para mim, mas tá bom para o coletivo. Então vamos. E assim a coisa vai se desenrolando, né? Então acho que o time me ensinou muito sobre convivência com pessoas diferentes. Legal. E sobre a consultoria, você estava contando, eu fiquei curioso. Pois é. Cara, eu comecei a dar consultoria para essa empresa, começou a funcionar. Essa empresa me indicou para uma outra e eu fui lá, fiz o trabalho, funcionou, e essa indicou para outra, e para outra, e para outra, e para outra. Quando eu vi, eu estava com 50 funcionários. E você não tinha feito faculdade ainda ou já tinha feito faculdade? Eu tinha, nessa época, assim, eu estava terminando ciência da computação. Legal. E não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, né? Uhum. E eu continuo sendo um apaixonado por tecnologia, sempre gostei do quanto ela facilita a nossa vida, mas eu fui fazer ciência da computação porque eu gostava de tecnologia, mas depois eu descobri que o que eu estava fazendo era muito mais engenharia, porque os 4 primeiros anos eram iguais, do que alguma coisa relacionada à computação. E aí faltava um semestre para eu terminar e eu fiquei de bode e larguei a faculdade. E meus pais... Já com a empresa com 50 funcionários? Não tinha 50 ainda, mas já estava com a empresa funcionando, já ganhava minha grana. E aí, no final das contas, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu acabei caminhando para o empreendedorismo, né? Eu abri uma consultoria, aí eu trabalhava basicamente com RH, com pessoas. E aí eu vi que faltava estudo, faltava conhecimento técnico para mim. Meu conhecimento era muito mais tácito, de experiência, de vivência, do que de formal, de estudo, livros, de bibliografia, referência. E aí, depois de algum tempo, eu resolvi fazer uma faculdade de recursos humanos. E aí eu fiz a faculdade de recursos humanos, e aí me ajudou demais. Eu comecei a ter mais propriedade, eu comecei a entender melhor tecnicamente como funcionava o RH de uma empresa. E aí eu falei, poxa, mas tem outras áreas dentro da empresa, né? Tem finanças, tem contabilidade, tem comercial, tem marketing, tem vendas. Eu falei, poxa, eu preciso entender mais sobre isso. E aí eu fui fazer administração. E aí eu fiz administração. Isso tudo, estou falando num período aí de 15 anos mais ou menos, né? Que as coisas foram acontecendo. É difícil na minha cabeça ter um timeline certinho. Sim. Mas basicamente foi isso. A consultoria cresceu, eu cresci junto com ela me sustentava e eu basicamente trabalhava para a consultoria para poder saltar de paraquedas. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. Como que é o desafio de ser um campeão brasileiro aí em sequência e ainda tá tocando uma empresa, uma consultoria dessa? Como que era isso
para você? Porque são duas coisas que demandam bastante, né? Muito, elas demandam muito. E na época, a consultoria não era a minha prioridade. Minha prioridade era o paraquedismo. Porque eu fazia dinheiro também com o paraquedismo, organizando eventos, competições, então dando treinamento. Então meu foco era o paraquedismo. A consultoria era uma coisa que eu ia fazendo. Eu diria o seguinte, a minha energia ela estava 70% no paraquedismo e 30% na consultoria. E o desafio é grande, Augusto, é muito grande, porque eu precisava viajar, ficava fora do país treinando, tinha fuso horário, eu tinha que faltar na aula, eu tinha que fazer trabalho para compensar as faltas, eu tinha que tirar nota boa para os professores não mexerem o saco. Então, a gente acabava um dia de treinamento, todo mundo ia dormir e eu ia para o computador fazer trabalho, fazer coisa. Então, eu diria o seguinte, o desafio é você pagar o preço que tem que ser pago. É você topar fazer o que tem que ser feito. Então, para eu conseguir caminhar com as duas coisas, eu precisava me esforçar mais do que a média. Então, foi isso que eu fiz. Eu me esforçava bem mais do que a média. Eu brinco, né? O pessoal ia dormir 9 da noite, eu ia dormir 2 da manhã. Só que 5 horas da manhã todo mundo tinha que acordar, inclusive eu. Né? Então, era bem difícil para mim. Eu vivia cansado, vivia com sono. Mas eu era jovem e, mais importante de tudo, eu era apaixonado pelas duas coisas. Quando você é apaixonado por alguma coisa, o esforço ele se torna referencialmente muito menor. Quer dizer, você tem muito mais energia para fazer aquilo porque você ama. Você faz porque você faz. Você não faz porque, ai, que saco, eu tenho que fazer. Claro que tinha dia que eu ficava bodeado. Mas na essência, no geral, eu estava sempre feliz com o que eu estava fazendo, porque eu fazia o que eu amava. Então eu acho que o mais importante para mim era, por que eu estou fazendo isso? Né? Qual que é o propósito que eu tenho por trás disso? E o meu propósito era saltar de paraquedas, era ser feliz. Então eu estava vivendo o meu propósito, eu estava vivendo minha missão de vida daquela época, e eu acho que isso me deu energia para eu conseguir passar por tudo que eu passei, os obstáculos que eu tive que passar. Mas eu quero muito que você comente qual é o processo de você puxar um paraquedas e ele não abrir de primeira. E como que é o processo de continuar depois disso? O que passa na cabeça? Pensa uma coisa, Augusto. Quando você faz um curso de paraquedismo, você aprende uma série de coisas. Né? Então você aprende tudo que você tem que fazer, grande parte do que você não deve fazer e o que você precisa fazer quando as coisas que você planejou não funcionarem. Então, quando você fala assim, como é a sensação de você comandar um paraquedas e ele não abrir? Não tem muita sensação, é um processo. Então você está fazendo um salto, esse salto tem equipagem no chão, se equipar, entrar no avião, decolar, subir, ir para a porta, sair, fazer a queda livre, separar das pessoas que você estava junto para abrir o paraquedas em segurança, acionar o paraquedas, abrir o paraquedas, navegar e pousar e depois ir para a área de dobragem e deixar seu paraquedas. Isso é um salto de paraquedas. Ele começa na equipagem, na área de dobragem e termina na área de dobragem também. Então, você tem cada fase do salto, o salto é dividido em partes, como eu falei. E cada fase tem coisas que podem acontecer e você tem as coisas que você tem que fazer se alguma delas acontecer. Isso é uma estrutura muito parecida com como funciona a aviação. Os acidentes de aviação, eles melhoram a segurança dos próximos. É muito raro você morrer com paraquedismo, né? Quer dizer, dá para morrer andando de skate, de bicicleta, o esporte que mais mata no mundo é bicicleta. Você pode morrer jogando futebol, tomando um raio na cabeça, né? Como já aconteceu. Você pode morrer com tiro, você pode... Cara, para morrer é só estar vivo. Né? Agora, como você lida com aquilo, porque eu acho que o paraquedismo e os esportes de aventura em geral, o segredo é a prevenção, não é a correção. Se você faz de tudo para prevenir o acidente, é a melhor situação. Você não quer estar na situação. Eu tive minha primeira pane com 21 saltos. Então eu era um bebê. 21? 21. Eu fui ter de novo com 2000 e pouco. Então eu tive uma com 21, eu nem sei direito o que aconteceu. Eu fiz o que tinha que fazer e pousei. Eu nem lembro direito como foi, cara. Eu era um garoto. Tinha 15 anos. Né? E eu fui ter de novo com 2000 e poucos saltos, quase 3000.
você tem um procedimento para você fazer quando você tem uma pane no paraquedas. Quando você aciona o paraquedas, ele pode abrir, ele pode não abrir, ou ele pode estar com um problema que você consegue resolver, que a gente chama de anormalidade. A normalidade, você precisa saber qual é, e você vai lá, faz o que tem que fazer e arruma. Pane é pane. Você não pode pousar com aquilo. Você vai morrer se você pousar com aquilo. Quer dizer, você não vai pousar com aquilo, você vai bater no chão com aquilo. Né? E o outro é não abre nada. Você aciona o paraquedas, você olha, não tem nada. Está tudo aqui atrás, guardado dentro da mochila. Então, você sabe o que fazer em cada uma dessas situações. E aí o que acontece basicamente é o seguinte: Fábio, qual é a sensação quando você comanda o paraquedas e ele não abre? Não tem muita sensação. O que tem é... O que é isso que está acontecendo? É uma pane. O que eu tenho que fazer? Procedimento de emergência. Olha, pega, puxa, puxa, reserva aberto. E agora o que eu tenho que fazer? Pousar. Pousa. Aí sim você vai ter a sensação. Pelo menos comigo foi assim. Nas 9 ou 10 panes que eu tive, a perna treme quando você pousa. Porque você não tem tempo para ficar com medo quando você está a 250 km por hora em direção ao solo. A adrenalina está alta, mas ao mesmo tempo a sua cabeça tem que estar calma. Você só tem um paraquedas reserva e uma chance para arrumar tudo aquilo. Você não pode fazer nada errado. Então é um momento da sua vida que você não pode errar. Você não tem direito ao erro. Né? Então, qual é o lance? O lance é problema, qual é a solução que eu aprendi? É tal, aplica a solução, resolveu, pousa, porque a história não acabou ainda. Pousou, aí que você vai falar, nossa senhora do céu, meu paraquedas não abriu. Né? Só que daí, cara, você pousa, depois de uma pane, com seu paraquedas reserva, em pé, seguro, você fala, meu, que esporte seguro. Eu acabei de me jogar do avião, com uma mochila, com um monte de linha e pano. O primeiro não funcionou. Eu mandei ele embora, usei o segundo e tô aqui. Pô, é seguro. Eu quero mais disso. E a vida é procedimento para tudo, cara. Você vai pegar onda, poxa, você caiu numa onda grande, não adianta você querer ficar nadando embaixo da água com a onda te girando. Você precisa guardar oxigênio. Você não sabe quanto tempo você vai ficar lá embaixo. Já teve um problema desse com onda, né? Que você estava surfando e tomou alguns... Sim, semana passada, por exemplo. Eu tomei um caldo gigante. Mas quando você entende e está preparado para aquilo, primeiro você tem que estar preparado fisicamente, mentalmente. Então você está embaixo de uma onda, depois de tomar uma vaca, um caldo, você tem que estar calmo. Ah, mas você está numa situação ruim, de risco, de... E daí? O estresse, o nadar, só gasta energia, só gasta oxigênio, que você está querendo salvar oxigênio. Então o que você faz? Fica parado. Faz assim, ó. Fecha o olho, espera. A hora que aquilo passar, você abre o olho e vê para onde está claro. Ah, está claro para lá. Provavelmente lá é a superfície. Você nada com calma. Quanto mais falta de ar você tem, quanto mais vontade de respirar você está, mais calmo você tem que nadar, para você poder economizar energia. Então é um procedimento que você tem que aprender, porque intuitivamente você vai querer nadar no meio da turbulência e subir o mais rápido possível, seu oxigênio vai embora. Então é o oposto do que você intuitivamente faria. Né? No paraquedismo é a mesma coisa, se teve uma pane, o que você quer fazer? Abrir o reserva. Se você tiver com paraquedas em pane em cima e comandar o reserva, os dois vão embolar, você vai morrer. Né? Então, no mundo dos negócios eu acho que é igual. Poxa, tô com um problema. Qual é o procedimento? A diferença é só que você não morre imediatamente depois do erro, né? Não, exatamente. Às vezes você morre aos poucos, né? Ou tem muito empresário que se mata, né? Porque não aguenta emocionalmente, né, aquelas dificuldades e tudo mais. Então, eu acho que esse paralelo, Augusto, de entender que quase tudo na vida tem um procedimento, alguém já pensou naquilo, aquilo já foi feito. Se você consegue reproduzir a situação que você vai eventualmente passar antes de você passar ela, você tem uma vantagem gigante. Eu acho que tem algumas maneiras de reproduzir. Uma é você fazer um ensaio, né? Poxa, você vai fazer uma preparação para o surf, você faz um curso de apneia e sobrevivência no surf, você vai reproduzir situações que você vai passar por elas em ondas grandes sem estar pegando onda. Você está no mar calmo, com o cara do seu lado, com uma prancha gigante, com oxigênio.
E só que você está ali simulando, fazendo tudo. E no dia que você vive aquilo, você lembra do treinamento, porque o cérebro ele guarda essas coisas. Então, assim, no geral, se você consegue se preparar vivendo a situação antes, simulando a situação, legal. Se não dá, você consegue simular ela na sua cabeça. Perfeito. Porque o sistema nervoso central, ele não sabe distinguir o que você está imaginando do que você está vivendo. Eu vou falar para você agora, não imagine um elefante rosa. Sim. É a primeira coisa que você vai pensar. Sistema nervoso central não entende não, ele só entende verbo. Então, não pense, eu estou falando pense. Então, por exemplo, a atitude, né, em relação à vida, em relação a um salto, em relação a um negócio. Você fala, eu não vou errar. Você está programando você mesmo para errar. Você tem que falar, eu vou acertar. Eu não vou errar é uma coisa, eu vou acertar é outra. E não só falar, né? Todo o processo de mentalização das coisas acontecendo da forma que tem. Exatamente, exatamente. Sim. E aí, a partir desse momento aí, o que aconteceu entre o momento de estar na faculdade, consultoria, pulando muito paraquedas, nesse intervalo até estar aqui com a iFly? Eu sei que teve várias barreiras, sonhos malucos, né? Pois é. Malucos até serem realizados. Exatamente. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso.